Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, com saúde, eu espero. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, sou coordenador do Ministério de Pregação da Missão Católica Colo de Mãe aqui de Bela Cruz. E hoje a gente vai falar 5 verdades que todo católico precisa conhecer sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E gente, nos últimos vídeos eu falei muito sobre Nossa Senhora, falei muito sobre as aparições de Fátima. Inclusive tem um vídeo só sobre a devoção ao Rosário. Mas nesse vídeo em específico eu queria falar justamente sobre a devoção ao Imaculado Coração, que os pastorinhos tantos falaram, que inclusive fez parte do centro da mensagem de Fátima. Então assim, eu espero que vocês gostem. Para aquelas pessoas que ficarem até o final, eu tenho um desafio. Na verdade, nem é um desafio, é mais uma missão importantíssima, tá? Então, por favor, fique até o final desse vídeo. Então, pessoal, para a gente começar, eu queria dar uma introdução acerca daquilo que foi a mensagem de Fátima a respeito do Imaculado Coração. Porque, apesar de eu ter já dedicado 2 vídeos só para isso, inclusive eu vou deixar eles aqui no card para vocês darem uma olhada, mas eu não falei tanto sobre a devoção ao Imaculado Coração. Então, assim, hoje a minha ideia é que a gente aprofunde mais esse tema. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa entender o seguinte, que na mensagem de Fátima, Nossa Senhora foi muito clara quando ela disse: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, assim, é da vontade de Deus que a devoção ao Imaculado Coração de Maria se propague. Então, por causa disso, estamos gravando esse vídeo, tá? A ideia é que a gente possa espalhar esta devoção para que mais pessoas façam. E para que mais pessoas tenham acesso a uma promessa de Nossa Senhora. Ela disse que, no fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Então, nós queremos triunfar com o Imaculado Coração de Maria e, por causa disso, a gente vai se aprofundar nesse tema hoje. Mas o que nós veneramos nessa devoção ao Imaculado Coração? O que nós veneramos nessa devoção? E para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro entender uma verdade acerca dos corações, tá? De uma forma geral, o que nós veneramos em Nossa Senhora não é o órgão, a carne, tá? A gente não está falando do órgão biológico do coração. Mas na verdade a gente está falando de um coração de alma, de espírito, tá? Por que a gente chama coração? Na verdade é um termo bíblico, tá? Na Bíblia sempre que se refere às paixões, à inteligência, à memória, é costume falar de coração. Justamente porque o coração ele responde muito bem às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, pedagogicamente, acabou-se falando do coração. Se fosse para a gente associar isso a um órgão, seria com certeza o cérebro, que é onde estão as nossas memórias, inteligências, vontades e assim por diante. Mas nesse caso a gente vai tratar de coração, tá bom? A gente vai usar a mesma terminologia que a Bíblia usa. E basicamente todos nós, seres humanos, temos 3 corações. Né? Claro, não é o coração órgão, mas o coração de alma. E são os 3, o coração carnal, o coração espiritual e o coração divino. E basicamente o que são esses 3 corações? A gente vai detalhar agora cada um deles. O primeiro, o coração carnal, ele se refere às nossas paixões, os nossos desejos, aquilo que estaria mais ligado, claro, à nossa carne. O próximo é o coração espiritual. No nosso coração espiritual, ou seja, na nossa alma, está presente a nossa inteligência, a nossa vontade, as nossas memórias e assim por diante. E é engraçado porque, inclusive nas passagens que fala de Nossa Senhora, cita-se muito este coração espiritual de Maria. Quando a gente lê, por exemplo, em Lucas, que diz que Nossa Senhora guardava tudo no coração, ou seja, ela colocava todas aquelas memórias dela no coração. Então a gente está falando aqui do coração espiritual, das memórias. Ou quando ela meditava em seu coração. Então tudo isso tem a ver com o coração espiritual de Maria. E existe também, dentro de todos nós seres humanos, um coração divino. E esse coração divino, ele precisa ser morada de Deus. Ou seja, o coração divino é onde Deus habita em nós, é onde Deus quer morar em nós. E em Jesus e em Maria, esses 3 corações, eles eram um só. Ou seja, o coração carnal, o coração divino e o coração espiritual, eles viviam em comum unidade, eles eram um só. De forma que as paixões de Jesus e de Maria, de forma que os corações de Jesus e Maria tinham as suas paixões diretamente ligadas à sua inteligência, à sua vontade, e um não era contrário ao outro. E nós, pecadores, também temos esses 3 corações. O problema é que eles estão em uma guerra constante, tá? O nosso coração, ele é um campo de batalha. O nosso coração carnal, ele luta pelo pecado. A sua paixão é o pecado, enquanto nosso coração espiritual deseja, anseia por Deus. Então,
existe dentro de nós, dentro de todos nós pecadores, esta batalha que não acontecia no coração de Jesus nem no coração de Nossa Senhora. A união desses três corações em Nossa Senhora e em Jesus era perfeita. Não existia essa batalha, essa guerra. Sendo assim, agora nós vamos falar sobre essas 5 verdades que a gente precisa saber e que todo católico precisa conhecer a respeito da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a primeira de todas, a primeira verdade que a gente precisa entender é que o coração de Maria está intimamente unido a Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? Existe uma realidade e que muitas pessoas não conseguem entender, e inclusive outras denominações cristãs não conseguem compreender e entender isso, que é uma realidade da união entre Deus e as suas criaturas. Deus deseja fazer comunhão com as suas criaturas, com nós, seres humanos, pecadores. E existem diferentes níveis de união com Deus, que Santa Teresa d'Ávila explica muito bem no seu livro As Moradas do Castelo Interior, que é esse livrinho aqui. Eu deixei um exemplo aqui na imagem também. Em que ela revela que dentro de nós existem várias moradas. E à medida que você vai adentrando esse castelo, você vai atingindo níveis de união com Deus, até chegar numa união tão perfeita que se torna a própria divinização do homem, que o homem e Deus são um só. Isso parece muito difícil da gente entender, muito difícil da gente compreender, mas basta a gente lembrar de Jesus. Porque Jesus, ele tinha um negócio que nós chamamos de união hipostática. O que é isso? Jesus era homem, ser humano e criatura, mas ao mesmo tempo era Deus e Criador. Ou seja, a natureza humana e a natureza divina estavam de tão forma ligadas, tão intimamente unidos que não se pode dissociar. Jesus é 100% Deus e 100% homem. A isso nós chamamos de união hipostática. Não existe um nível mais profundo de união entre Deus e a criatura do que em Jesus. Jesus é a união perfeita, a união hipostática. Mas existem níveis abaixo desse, de união de Deus com suas criaturas. E é o que nós observamos nos santos, inclusive Santa Teresa de Ávila chama de santos de 7ª morada, que alcançaram união com Deus em uma escala elevadíssima, muito alta. E em Nossa Senhora isso acontece de forma ainda mais intensa. Porque Nossa Senhora é mãe de Deus. Justamente porque não se pode separar a divindade e a humanidade de Jesus. Maria é mãe de Jesus homem e é mãe de Jesus Deus. Então Maria é mãe de Deus. Ela chegou em um nível de união com Deus quase tão perfeita que só é comparada à de Jesus. Claro, a união de Jesus, na sua união hipostática, é muito superior, infinitamente superior. Mas abaixo dela nós temos a união de Deus e Maria. E é o que a gente vai tentar entender agora. A união de Maria e de Deus. No coração de Maria foram derramadas todas as graças. E o próprio anjo fala isso quando ele vem. O anjo aparece a Nossa Senhora na Anunciação e diz: Ave que caritomene, ou seja, ave cheia de graça. Em outras traduções até chega a dizer que ave explosão de graça, repleta do favor de Deus. Ou seja, é a primeira vez na história do povo de Deus em que o anjo aparece e elogia uma criatura. E diz que Deus encontrou graça diante dela. Ela é a repleta do favor de Deus. E justamente por ela ser a mãe de Jesus, ela é a Theotokos, ela é a mãe de Deus. E, gente, se a gente parar para analisar, São Paulo chegou a dizer em uma das suas cartas que já não é mais ele que vive, mas Cristo que vive em mim. Ele fala com essas palavras, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas se São Paulo podia dizer isso, quanto mais Nossa Senhora pode afirmar que Cristo vive nela, que é a própria mãe. Então, esta união de Deus e a criatura em Nossa Senhora é elevadíssima, é muito alta. E quanto mais... Gente, entenda, isso é uma explicação que serve tanto para a devoção ao Imaculado Coração, quanto a devoção mariana, que nos é necessária para a salvação, para a devoção com outros santos e assim por diante. Tá? Quanto mais alguém ou algo está unido a Deus, mais digna da nossa devoção aquela coisa se torna, aquela pessoa se torna. Caso contrário, ela deveria ser rejeitada, mas se é algo que está perfeitamente unido a Deus e que nos leva a ter uma união perfeita com Deus, aquela devoção precisa ser seguida. Nós precisamos seguir esta devoção para que nós também possamos nos aproximar de Deus. Isso se torna uma escadaria para nós, uma escadaria para alcançar a Deus.
Porque veja, Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que ele praticamente é inalcançável. Nós somos pecadores, sujos, a gente não consegue alcançar a Deus. Mas Deus, sabendo disso e sabendo da nossa miséria e sendo bom como é e nos amando como ama, ele nos deu degraus que são infinitamente mais baixos do que ele, mas que são mais próximos da nossa humanidade e que a gente pode utilizá-los para chegar até Deus. E Nossa Senhora é um exemplo disso. Inclusive, São Luís Maria Grignion de Montfort fala isso no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele fala que Deus, sabendo da nossa miséria e sabendo que a gente não é digno de falar diretamente com Ele, Ele nos dá alguém que é mais próximo da nossa humanidade, que é Maria. Por isso, essa devoção precisa sim estar estabelecida dentro dos corações das pessoas. Inclusive, Santa Jacinta, que foi canonizada há pouco tempo atrás, se não me engano, dia 13 de maio de 2017, ela falava, que queria colocar no coração das pessoas esse desejo, essa vontade de consolar o Imaculado Coração de Maria, assim como ela tinha. Ela tinha um desejo ardente dentro dela. Então, assim, nós precisamos propagar essa devoção. Assim como eu estou tentando fazer hoje, eu espero que você também seja um propagador dessa mensagem do Imaculado Coração de Maria. Continuando agora, a gente vai para a segunda verdade acerca da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a segunda verdade é que Jesus foi amado. E é difícil a gente entender isso, porque às vezes a gente lembra muito daquela frase, o amor não é amado. E de fato, gente, Jesus, que foi encarnado, é o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, Deus que é amor, encarnou-se, veio para o mundo e nós, seres humanos, pecadores, o matamos. Então, de fato, o amor não foi amado por nós humanos, mas ele foi acolhido por um coração capaz de amar, que era o coração de Maria. Então, é isso que assim, a gente precisa ter em mente. Nós devemos amar Maria e devemos ter a devoção ao Imaculado Coração, porque este coração foi capaz de amar Jesus. Enquanto a humanidade não foi capaz de amá-lo, Jesus foi acolhido pelo amor que Nossa Senhora tinha. Deus concedeu a Nossa Senhora um coração capaz de amar e pelos méritos de Jesus Cristo, Ele a livrou do pecado original, para que ela fosse 100% capaz de amar. Nossa Senhora foi predestinada a essa vocação, a amar o Cristo. Então, assim, não há como nós, que hoje amamos Jesus, não amar Nossa Senhora, porque é um consolo para nós cristãos saber que quando Jesus veio, por mais que ele não tenha encontrado amor nas pessoas, ele foi amado por Maria. E isso para nós deve ser causa de muita alegria, de muita consolação, porque Deus concedeu essa graça a Nossa Senhora, de amar Jesus, um coração capaz de amar. São Luís Maria Grignion de Montfort ainda adentra um pouco mais sobre o mistério da encarnação do Verbo e a relação de Nossa Senhora com essa encarnação. E ele fala o seguinte: foi por intermédio da Santíssima Virgem. Detalhe, inclusive essa é a primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção. Para quem não sabe, o Tratado da Verdadeira Devoção foi um livro escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, mas infelizmente ele ficou trancado por 120 anos, se eu não me engano, no fundo de um baú. E São Luís sabia que isso ia acontecer. Ele escreve, inclusive, no tratado, tem essa parte que ele fala, que sabia que o demônio ia tentar esconder esse livro das pessoas. E de fato escondeu. Durante 120 anos esse livro foi esquecido. Inclusive perderam as primeiras páginas, mas por graça de Deus, e talvez seja da vontade de Deus isso, a primeira frase encontrada, porque perdeu-se o começo do livro, mas a primeira frase que tem hoje, que foi publicado nas editoras e tudo mais, é essa aqui: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. É lindo a gente entender isso, porque se a gente parar um pouco para pensar, foi por meio de uma mulher que a morte entrou no mundo. Deus quis se valer de uma mulher para que a vida entrasse no mundo. Nossa Senhora, nesse sentido, ela é corredentora. Ou seja, ela não é a redentora, ela não é a salvação, mas ela cooperou com a salvação. Ela cooperou com o seu sim, porque Deus quis o consentimento de uma mulher para que a salvação entrasse no mundo. E se a gente for parar para pensar, Maria é a nova Eva. E detalhe, a tradição da igreja há muitos anos fala a respeito disso, que Maria é a nova Eva. Inclusive, ela está prefigurada do Antigo Testamento nesse sentido. Quando a gente para pensar e quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente vê que, primeiro, Cristo é um novo Adão.
E quanto a isso, não, assim, é um consenso geral, tá? Todo mundo que é cristão sabe disso. Jesus, ele é o novo Adão. A gente tem na passagem de 1 Coríntios 15, versículo 45, em Romanos, enfim, tem várias passagens que atestam isso, que Cristo é o novo Adão. Portanto, Maria deve ser a nova Eva, por motivos lógicos. Primeiro porque Eva disse não a Deus e deu um sim ao pecado. Maria, por outro lado, disse um sim a Deus e um não ao pecado. Por meio de Eva, o pecado e a morte entrou no mundo. Mas por Nossa Senhora, pela Virgem Maria, entrou a salvação no mundo. E a vida voltou a reinar. Jesus dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Então, por meio de Nossa Senhora, a salvação entra no mundo. Eva é a mãe carnal de todos nós. Ela é a primeira mulher. São nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Maria é a mãe espiritual de toda a humanidade. Então, ou seja, pelas características, percebe-se que Nossa Senhora ela é, de fato, a nova Eva. Né? E se a gente for parar para pensar um pouco mais, a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai lembrar da passagem de Gênesis 3, a partir do versículo 15, em que Deus coloca inimizade entre a mulher e a descendência da mulher e da serpente. E ele ainda afirma: tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar, mas a mulher esmagará sua cabeça. Então vejam, naquele momento, isso que é importante a gente entender. Inclusive tem uma pregação do Moisés que ele fala justamente sobre isso, Moisés Rocha. Ele fala que não existe inimigos para Deus, tá? Satanás não é inimigo de Deus Pai, porque Satanás é uma criatura infinitamente inferior a Deus. Nem de Deus Pai, nem de Deus Filho, nem de Deus Espírito Santo. Mas lá em Gênesis ele estabelece quem é o de fato o inimigo de Satanás, quem é o rival de Satanás. E a rival de Satanás é Nossa Senhora. Foi a Nossa Senhora que Deus concedeu a missão de encerrar todas as obras de Satanás e do inferno. É a Nossa Senhora. Isso foi estabelecido lá em Gênesis. E é engraçado porque na passagem de Gênesis, Deus fala de uma mulher, porém inimizade entre ti e a mulher. E quando Jesus vem, quando o Verbo se encarna em Jesus, ele chama a sua mãe de mulher. E muitos irmãos evangélicos, inclusive, chegam a dizer que Jesus rejeitou, a Nossa Senhora rejeitou sua mãe. Mas, gente, Jesus é Deus, ele é infinitamente bom. Como pode alguém bom e sem pecado rejeitar a própria mãe? Na verdade, Jesus foi muito claro ao chamar Nossa Senhora de mulher, para que nós, seres humanos, entendêssemos que trata-se da mesma mulher de Gênesis e que trata também da mesma mulher de Apocalipse, Apocalipse 12, a mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Gente, é claro, Maria está presente de Gênesis ao Apocalipse, em toda a Bíblia. Claro, ela é a nossa mãe escondida, muito pouco se fala sobre ela nos evangelhos, mas a tradição da igreja sempre entendeu isso como uma verdade, que Nossa Senhora é a nova Eva e ela é corredentora na nossa salvação. Partindo agora para a terceira verdade acerca dessa nossa devoção. E assim, antes de eu falar a terceira verdade, eu fico muito feliz de saber que você assistiu até aqui. E eu peço, por favor, continue até o final. Eu tenho um desafio para você. E eu gostaria muito que todo mundo aderisse a essa missão e começasse a segui-la. Então, por favor, fica até o final. Se você já gostou do vídeo até aqui, deixa o teu like, deixa um comentário aqui embaixo para ajudar a gente a continuar fazendo. Isso vai motivar bastante a nossa evangelização e vai ajudar também a espalhar essa devoção para o resto do mundo. Então a gente vai para a terceira verdade sobre esta devoção. E a terceira verdade é que Maria é a rainha dos corações. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que nós temos um coração divino que precisa ser morada de Deus. Gente, Deus habitou fisicamente em Nossa Senhora. Maria foi o sacrário vivo do Verbo encarnado. Então Maria soube mais do que ninguém ter Deus dentro de si. Maria foi morada de Deus, Filho, o Verbo encarnado. Então, nós precisamos pedir a Nossa Senhora a graça de também ser morada de Deus, assim como ela foi. E a gente precisa entender o seguinte, que Maria é a forma Dei, ela é a forma de Deus. Foi dentro dela que o Cristo foi gerado. E se Jesus foi gerado pela primeira vez no ventre de Maria,
é também por meio do ventre de Maria que ele quer ser gerado dos nossos corações. Então, para que o nosso coração divino seja morada de Deus, nós precisamos pedir o auxílio de Nossa Senhora. Indo agora para a nossa quarta verdade a respeito dessa devoção, é que esta devoção ao Imaculado Coração, e na verdade a devoção a Nossa Senhora, ela é necessária nos últimos tempos. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala o seguinte: por meio de Maria começou a salvação no mundo, e é também por meio dela que deve ser consumada. Gente, o São Luís ele insiste muito nesse ponto no tratado, justamente por um motivo lógico, tá? Porque Deus ele não muda, tá? Deus é o mesmo, sempre foi o mesmo, e ele não se contradiz. Se ele quis pela primeira vez iniciar a salvação por meio de Maria, é por meio de Nossa Senhora também que ele deseja consumar essa salvação. Então, ele fala, São Luís Maria Grignon de Montfort nesse livro, fala que nos últimos tempos vai brotar uma devoção especial à Nossa Senhora e um exército de pessoas, de católicos, de cristãos que serão devotos à Nossa Senhora de verdade. Então, no fim dos tempos, vai vir uma geração de santos marianos. E, gente, por graça de Deus, eu vejo essa geração de santos se levantando, de jovens que têm o desejo de se consagrar a Nossa Senhora, de entregar sua vida como escravos de Jesus por meio de Maria. E, assim, eu acho isso muito belo. Então, assim, a gente precisa entender que esta devoção ela é de fato especialmente necessária nos últimos tempos. E, gente, quem quiser dar uma olhada, quem ainda não leu, quem ainda não se aprofundou a respeito desta consagração especial à Nossa Senhora, eu vou deixar aqui embaixo um link desse livrinho de São Luís Maria Grignon de Montfort, que inclusive era o livro de cabeceira de João Paulo II. Ele lia nos intervalos, na época que ele ainda trabalhava como metalúrgico numa fábrica lá na Polônia. Então, assim, ele adotou esse livro como uma verdade, ele carregava dentro da mochila dele. E, sério, isso aqui é uma teologia perfeita acerca de Nossa Senhora. Quem puder dar uma olhada e se consagrar a Nossa Senhora, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vamos agora para a quinta e última verdade, mas lembre-se, não sai ainda, tem um desafio no final para aqueles que ficarem até o fim, tá? A quinta verdade é que o Imaculado Coração de Maria, esse mesmo coração que amou Jesus quando nós não amamos, aquele mesmo coração que está perfeitamente unido a Deus e que é o coração daquela que é a rainha de todos os corações, esse mesmo coração tem sofrido. O Imaculado Coração de Maria sofre pelos pecados da humanidade. Nossa Senhora deixou isso muito claro na aparição do dia 13 de junho, que foi a segunda aparição lá em Fátima, em que ela primeiro revela o desejo de Deus pela devoção ao Imaculado Coração, mas ela mostra o seu coração cercado de espinhos. E ela deixa claro que esses espinhos são as ofensas que o Imaculado Coração sofre. E ela explica quais são as 5 principais ofensas, né? A primeira são as blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria, contra a sua virgindade, contra a sua maternidade divina. São também aquelas pessoas que tentam infundir o ódio contra Nossa Senhora e aqueles que ultrajam as imagens. Gente, eu já vi acontecer várias vezes, tá? Pessoas que são contra o Imaculado Coração de Maria, pessoas que falam contra a sua virgindade, a sua maternidade, pessoas que ultrajam as imagens sacras, que quebram imagens, que fazem horrores, e eu tenho certeza que você já viu também. Se isso, assim, ofende o coração de Maria, ofende também o coração de Jesus, porque Jesus sentiu-se amado neste coração. Então, por causa disso, Nossa Senhora pede uma devoção especial. Aqui entra o desafio para aquelas pessoas que ficaram até o final. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva aqui, vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente a espalhar essa mensagem e essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Para você que ficou até o final, o desafio que eu tenho para você é que você siga a devoção dos primeiros sábados. O que é isso? Nossa Senhora aparece outras vezes também para a Irmã Lúcia do Imaculado Coração, que é uma das 3 videntes de Nossa Senhora de Fátima. E ela pede a devoção dos 5 primeiros sábados. Essa devoção é uma devoção de reparação ao Imaculado Coração de Maria e às ofensas que o Imaculado Coração de Maria sofre. Então, se existem 5 principais ofensas que ela sofre, essa devoção também tem 5 sábados, ou seja, durante 5 meses, no primeiro sábado do mês, você vai fazer algumas ações que eu vou explicar aqui para vocês e oferecer em reparação ao Imaculado Coração de Maria, em reparação às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Quais são essas ações que a gente deve fazer? Primeiro, confessar-se no primeiro sábado do mês,
e oferecer essa confissão, claro, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Podendo ser 8 dias antes ou 8 dias depois, mas contanto que nesse período, desses 15 dias, aí, 16 dias, você esteja em estado de graça para comungar. No primeiro sábado do mês, você vai comungar por essa intenção. Então, no primeiro sábado, você vai à missa e durante a comunhão, você vai oferecer esta comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Nesse primeiro sábado também, você vai rezar pelo menos um terço. Claro, quem tem o hábito de rezar o rosário todos os dias, perfeito, reza o rosário. Quem não tem, quem ainda está com um terço, tentando com um terço, você reza um terço. E dedicar 15 minutos com Nossa Senhora. 15 minutos para você ter uma conversa com a Mãe de Deus. Então esse é o meu desafio. O desafio é que vocês, primeiro, propaguem a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E segundo, que vocês também pratiquem essa devoção dos 5 primeiros sábados. O vídeo fica por aqui. Deus abençoe. Até a próxima e tchau.